Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos retornando às resoluções das nossas questões do curso de Direito Constitucional, 1000 questões. Chegamos à nossa aula 18. Hoje nós vamos resolver as questões do bloco 5 e bloco 6. Se você ainda não adquiriu o nosso curso completo, até porque esses vídeos pequenos que são disponibilizados no YouTube são gratuitos para você observar como é o curso, mas o curso completo basta você acessar o site eleitoralcombruno.com.br, ok? Hoje nós vamos resolver as questões 871 a 880. Estamos ainda falando sobre as funções essenciais da Justiça da nossa Constituição Federal. Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Geral da União. Então é importante que vocês separem a Constituição Federal de vocês para que nós possamos observar cada uma dessas questões. Então a primeira delas é a questão 871. Veja só. Cabe ao Ministério Público Federal representar a União em caso de ação judicial proposta por servidor da Justiça Militar da União que cobre diferenças devidas em razão de erro no cálculo de sua remuneração. Será que esta responsabilidade de representar a União, seja judicial e extrajudicialmente, cabe ao Ministério Público? Esta é uma responsabilidade, é uma atribuição do Ministério Público? Não. A quem caberia, então, esta representação da União? No caso da questão, é uma ação judicial, mas poderia ser judicial e extrajudicialmente. Então, qual seria a possibilidade aqui de representação da União? A quem cabe? Se você lembrou da AGU, a Advocacia Geral da União, você acertou. Realmente, segundo previsão do artigo 131 da nossa Constituição Federal, esta responsabilidade cabe à Advocacia Geral da União, não é mesmo? Bom, nós temos ainda o artigo do Ministério Público, que é o 129, inciso 9. Deixa eu pegar aqui minha Constituição, porque eu quero fazer a leitura junto com vocês desse artigo 129, inciso 9, tá bom? Olha, são funções institucionais do Ministério Público exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Então, nós temos aqui uma vedação que é imposta ao Ministério Público também. Então, esses dois artigos colocam essa questão como incorreta, tá bom? 872. A Emenda Constitucional número 80, de 4 de junho de 2014, foi responsável por alterar dispositivos do capítulo 4 das funções essenciais da Justiça, do título 4 da Organização dos Poderes. Em relação à Defensoria Pública, o que esta emenda trouxe de inovação para o ordenamento jurídico nacional? Esta emenda de 2014, a número 80, foi uma revolução na Defensoria Pública. Dentre as mudanças trazidas por essa emenda, nós podemos enumerar, por exemplo, colocar a Defensoria Pública como uma instituição nacional permanente, defesa de necessitados, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional também como princípios das defensorias públicas e, que será até mesmo o gabarito da questão, a iniciativa para que a própria defensoria possa propor leis quanto à fixação de subsídio dos defensores públicos. Então, veja que foi uma revolução na essa emenda constitucional número 80 de 2014, uma revolução na Defensoria Pública. Portanto, o gabarito que melhor enumera essa questão, dentre todas que estão presentes, é a letra B, que diz que atribui à Defensoria Pública a iniciativa legislativa quanto à fixação de subsídios dos defensores públicos. Tá certo? Então, a questão 872, o gabarito é a letra B.
Questão 873. São princípios institucionais do Ministério Público e também da Defensoria Pública, enquanto funções essenciais à Justiça, a indivisibilidade, a unidade e a independência funcional. Bem, assim como nós temos no Ministério Público, no artigo 127, parágrafo 1º, a Defensoria Pública também terá seus próprios princípios e, por incrível que pareça, nós temos uma equiparação principiológica. Isso está no artigo 134, parágrafo 4º, tá? Artigo 134, parágrafo 4º da Constituição Federal, assegurando também à Defensoria Pública os princípios da indivisibilidade, da unidade e também da independência funcional. Está correta a questão 873. 874. De acordo com a Constituição, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e também dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Acerca das disposições constitucionais relativas ao Ministério Público, vamos procurar aqui a incorreta. A. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Verdadeiro, acabamos de dizer isso. Artigo 127, parágrafo também 1º da Constituição. B. A garantia de vitaliciedade prevista para os membros do Ministério Público do Trabalho deve estar prevista em lei ordinária de iniciativa privativa do PGR. E aí? Será que lei ordinária que deverá constar acerca da garantia de vitaliciedade? Não. É uma lei complementar. Vamos corrigir, então, a letra B, que, pelo que a gente está observando aqui, complementar. Será o nosso gabarito, não é? Aqui é o artigo 128, parágrafo 5º da nossa Constituição, não é? Está incorreta a letra B. Letra C. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e também administrativa. Verdadeiro. Artigo 127, parágrafo 2º. Letra D. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do presidente, deverá ser precedida de autorização, da maioria absoluta do Senado Federal. Sim, aqui nós temos a destituição do PGR, quando for iniciativa do presidente da República. O artigo 128, parágrafo 2º, responde que poderá ter essa destituição desde que seja precedida, ou seja, venha antes, uma autorização da maioria absoluta do Senado. Letra E. Os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma de lei complementar respectiva. Muito bem. Então, também poderemos ter aqui a destituição dos procuradores gerais nos estados, não é mesmo? Artigo 128, parágrafo 4º. Então, se eu estava buscando a incorreta, o gabarito é a letra B. 875. O Ministério Público é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional, cujo rol de funções previstos pela Constituição Federal de 88 é não exaustivo, portanto, exemplificativo, e inclui a titularidade para promover a ação penal pública e a ação direta de inconstitucionalidade. Bem, se nós fizermos uma leitura atenta do artigo 120, deixa eu confirmar se é o 127 mesmo, só para não falar bobeira, falar abobrinha para vocês. Olha, na verdade, o 129, inciso 9, ele traz a informação para a gente de que realmente é meramente exemplificativo. Quando fala exercer outras funções que lhe forem conferidas, a gente percebe que é não exaustivo. Mas os incisos também 1, que é de promover privativamente a ação penal pública, e o inciso 4, que é de promover a ação de inconstitucionalidade, nós temos então essa titularidade para promover a ação penal pública, inciso 1
do artigo 129, e a promoção da ação direta de inconstitucionalidade no inciso 4 também do 129. Então, está o que essa questão? Correta. 876. O Ministério Público está situado no capítulo das funções essenciais da Justiça na Constituição de 88. Marque a alternativa que não se encontra entre as vedações constitucionalmente designadas aos seus membros. Então, quanto às vedações, a gente sabe onde está localizado, não é mesmo? As vedações estão previstas no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2. 128, parágrafo 5º, inciso 2. Eu desejo nessa questão 876 o que não é vedação. Exercer advocacia é vedação? Sim. Participar de sociedades comercial na forma da lei é vedação? Também. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais é uma vedação? Sim. Letra D. Exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função sem qualquer exceção. Olha o problema aqui. O que nós temos na nossa Constituição? Salvo uma de quê, pessoal? Magistério. Então, no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D traz essa exceção. Então, quando diz sem qualquer exceção, torna a letra D falsa. E, exercer atividade político-partidária. Então, qual que é o gabarito da questão 876? Já encontramos, letra D. 877. De acordo com o entendimento do STJ, enquanto os estados, mediante lei específica, não organizarem suas defensorias públicas para atuarem continuamente na capital federal, o acompanhamento dos processos em trâmite naquela corte será prerrogativa da Defensoria Pública da União. Certo ou errado? Certo. Esse é o entendimento da Corte Superior, do Superior Tribunal de Justiça, pelo agravo regimental no HC número, anote aí, 378088. Tá bom? Então, está correta. Então, veja, enquanto os estados, através de uma lei específica, não organizarem as suas defensorias públicas, que vão atuar de forma contínua na capital federal, quem vai acompanhar os processos é uma prerrogativa da própria Defensoria Pública da União. 878. Assinale a alternativa correta a respeito das funções essenciais da Justiça. A. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado. Já falamos sobre isso, já vimos que é o entendimento correto e já temos aqui o gabarito da questão. Vamos agora identificar os erros das demais, não é mesmo? B. Os membros do Ministério Público gozam da garantia da vitaliciedade após 3 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Qual que é o problema? A vitaliciedade é após 3 anos? Não. Após quantos anos? 2. Anote o artigo aí, 128, parágrafo 5º. Letra C. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos de idade. Veja, qual que é o problema dessa letra C? Não é dentre integrantes da carreira que é nomeado o Advogado-Geral da União. Aqui é o artigo 131, parágrafo 1º. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, não é dentre integrantes da carreira, e sim dentre cidadãos, tá bom? Artigo 131, parágrafo 1º. Letra D. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da República, observado o disposto em lei. Não.
Quando se fala de execução de dívida ativa, é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Está no parágrafo 3º também do artigo 131. Parágrafo 3º. Então, anote aí, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá bom? E a letra E são garantias institucionais da Defensoria Pública, a irredutibilidade de vencimentos, a independência funcional e a inamovibilidade após 3 anos de efetivo exercício. Quanto a essas garantias institucionais, quando a gente fala de inamovibilidade, a gente pode observar que o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, a linha B, traz algumas exceções para inamovibilidade, mas não se fala de prazo de 3 anos. Olha, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, assegurada ampla defesa. Então, não tem em nenhum momento aqui essa exceção de 3 anos. Anote aí, 128, parágrafo 5º, e o inciso, galera, é o inciso 1, a linha B. Então, gabarito, eu estava buscando a correta, já tínhamos encontrado, era a letra A. 879. Segundo a jurisprudência do STJ, o benefício da assistência jurídica gratuita gera efeitos ex nunc, então não retroagem, e uma vez concedido, afasta a necessidade de renovação do pedido em cada instância. Esse entendimento está correto, é o entendimento do STJ. Então, veja, quando eu tenho o benefício da assistência judiciária gratuita, o efeito dela é para frente. Mas, uma vez que é concedido, ele vai afastar a necessidade de renovação do pedido em cada instância. Então, os efeitos, sim, ex nunc, e não há necessidade de renovação do pedido em cada instância. Questão 880. Uma lei complementar estadual de iniciativa do PGE, do Procurador-Geral de Justiça do Estado, que estabelecesse organização, atribuições e estatuto do Ministério Público do Estado em questão, prevendo ser vedado aos seus membros o exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, seria: primeiro, é compatível ou incompatível com a Constituição Federal? Compatível. A exceção é justamente que realmente não pode exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Então, é compatível com a Constituição porque respeitou o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D de dado. Tudo bem? A gente, então, fecha os blocos 5 e 6. Se você quiser adquirir todas as aulas que já estão disponíveis, já são 17, essa é a nossa 18ª, já temos aí mais de 850 questões prontas para você estudar, revisando artigo por artigo, né? Cada alternativa de forma importante para você não errar qualquer questão de constitucional na sua prova. Então, aproveite esse momento, passe no site eleitoralcombruno.com.br e adquira já o nosso curso. Um grande abraço, bons estudos e até mais!